Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegra-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão diácono Norberto, queridos irmãos e irmãs reunidos no santuário de Nossa Senhora das Graças, irmãos e irmãs amados que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. Já no dia 30 de novembro celebraremos o primeiro domingo de um novo ano litúrgico. Enquanto caminhamos, somos chamados sempre à conversão de modo especial nesse ano jubilar, ano da esperança. Certo de que a esperança não nos engana, ela é forjada na certeza da ressurreição de Cristo Senhor. Ainda há pouco, no texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, vale a pena fazer a leitura completa desse capítulo 14. Paulo, na discussão sobre o comer ou não comer carnes imoladas aos ídolos, ele quer lembrar à comunidade que há aqueles que são fracos, que entrando na comunidade dizem que aquelas carnes não podem ser consumidas, enquanto outros livremente consomem porque dizem não há de fato ídolos, estamos redimidos em Cristo Jesus. E Paulo busca ali desenvolver a reconciliação, a conciliação naquela comunidade, indicando que o mais importante é a pertença a Cristo Jesus. São palavras que devem ecoar em nosso coração. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Isso para Paulo é a essência da experiência da fé em Cristo Jesus, que nos redimiu por sua paixão, morte e ressurreição. Viver e morrer para Cristo Jesus. E tudo deve estar voltado para essa certeza da salvação em Jesus. Por isso ele diz, Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Para nós isso é um grande alento, uma grande consolação. O Deus que ressuscita os mortos, que vence a morte, como meditamos no último domingo, dia dos finados. Mas é o Deus dos vivos, que requer de nós sempre uma transformação da mente e do coração, buscando aquilo que é essencial. Ele vai lembrar aqui, e tu, porque julgas o teu irmão, ou mesmo porque desprezas o teu irmão, pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. O efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua glorificará a Deus. Essa centralidade da vida em Cristo Jesus que nos leva a adorá-los, sobretudo adorá-lo, um compromisso também de caridade fraterna, nos dá esse entendimento. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Basta tomar conta de si, basta assumir o cuidado de si no sentido da transformação de vida, da mudança verdadeira de si. E essa mudança, é claro, leva a agir com misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A grande tentação que temos, até por uma certa presunção arrogante de fé na vida de muitos, é se considerar perfeito, impecável, acusando o outro, condenando o outro, julgando o outro. E Paulo nos anima a perceber que cada um será julgado e cada um deve examinar a si mesmo, ao invés de ficar julgando o outro. Dentro da comunidade que Paulo escreve para a comunidade aos Romanos, esse julgamento se dá exatamente nessa visão. Ah, eu como e você não come. Ah, você deixou de comer e eu passo a comer. Enfim, aquela carne imolada aos ídolos. E aí Paulo vai indicar a essência, sobretudo não escandalizar o irmão com a sua própria conduta, com o seu próprio julgamento, deixando de lado a experiência verdadeira da redenção em Cristo Jesus para se apresentar como um verdadeiro fariseu que julga o outro, condena o outro, se achando perfeito. Nós vimos o Salmo 26 dizendo para nós a necessidade de perceber essa presença do Deus no caminho da vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Essa bondade do Senhor que precisa exalar de nossas vidas, de nossas comunidades, no lugar em que a misericórdia tem o supremo compromisso, o supremo dever. Seria um desacerto total de fé estarmos reunidos aqui e não acolhermos os últimos, os pequenos, que passam por essa igreja muitas vezes. A eles devemos ter uma profunda caridade em favor dessas pessoas, como de fato no dia 15 será aqui assumido um dia emblemático de solidariedade aos irmãos mais carentes, um dia para se comprometer a vida toda no auxílio aos mais pobres, como nos lembra recentemente o Papa Leão XIV na sua exortação apostólica sobre o amor aos mais pobres. Que a opção preferencial pelos pobres não é uma simples marca de caridade ou de humanização, é um princípio fundamental da igreja. E nós vimos aqui no Evangelho como Jesus é criticado pelos fariseus, por aqueles que se acham religiosos, por aqueles que se acham perfeitos, por aqueles que trazem carteirinhas. Enfim, são essas pessoas mais fariseus do que cristãos católicos, porque criticam também a ação da igreja em favor dos mais pobres. São esses que aqui se apresentam criticando Jesus porque acolhe os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, que se acham perfeitos. Tem uma visão de um Deus que isola, de um Deus que condena, de um Deus que está satisfeito em condenar. Mas ao contrário, Jesus é aquele que se desenvolve na sua atitude de misericórdia. A crítica é essa: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus conta aquela parábola do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. Parece um disparate deixar 99 no aprisco, no lugar tranquilo, para se dedicar àquela que está perdida. Essa deve ser a ação da igreja em todo o tempo, para ser fiel a Jesus Cristo, ir ao encontro daquelas ovelhas que estão perdidas, precisam ser encontradas, curadas, enfaixadas. E a grande beleza do Evangelho é esta: ele volta trazendo a ovelha e se alegra. É uma alegria divina, é uma alegria profunda. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. E o Senhor sempre nos diz, para nos desafiar, que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 que se julga justo, perfeito, e que na verdade é um bom fariseu e não se faz verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo.
aquela mulher que perdera a moeda, retrata a própria vida daqueles fariseus que precisam se encontrar, acender a lâmpada da fé verdadeira, deixar-se envolver pelo Espírito Santo, encontrar aquilo que tem valor para a sua vida, já que era viúva e dependia do mínimo que conseguia alcançar. Também cada um de nós precisa se desenvolver nessa busca maior do próprio Deus, transformando-se, acendendo a lâmpada do Espírito Santo, a lâmpada da fé, de vasculhar a própria vida e reencontrar aquilo que de fato é valioso, a esperança em Deus, a misericórdia em Deus, a certeza de que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se vamos morrendo, morremos para o Senhor. Quer vivos, quer mortos, tenhamos a graça de pertencer ao próprio Cristo Jesus. Possamos, meus irmãos, nesse caminho já de quase encerramento do ano litúrgico, pedir a graça de uma conversão sincera para todos nós, deixando de lado a arrogância farisaica, deixando que o Espírito, na verdade, possa incutir em nós a grande graça da misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.